Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui juntos, não presencialmente, online de novo, né? Mas sem problemas, a gente vai estar passando coisas novas aí para vocês, não deixando aí a peteca cair, tá bom? O que eu vou passar para vocês hoje? Coisas que a gente já viu ano passado, vamos só complementar, complementando sempre à medida que vai acrescentando aí as coisinhas, vamos ver o que vem pela frente. Hoje nós vamos falar de volume, que é uma coisa que a gente também já viu ano passado, né? Mas antes de falar de volume, a gente precisa lembrar de outras coisas. Ou seja, as unidades de medida. Preciso primeiro saber como é que se calcula a distância, preciso lembrar como é que calcula a área, para depois a gente entrar em volume. Então eu coloquei alguns slides aqui, vou ler junto com vocês, coloquei alguns exemplos, vou falar junto com vocês também à medida que eu vou lendo aqui, ok? Então vamos lá. Cálculo de volume, que é o que a gente vai ver, conforme eu havia falado, né? Primeiro vamos lembrar as unidades de medida. Para calcular a distância de um ponto a outro, usamos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, que a gente já aprendeu isso aí, já sabe de cor e salteado, né? Então, se eu tiver que calcular a distância, eu estou distante aqui até da mesa. Qual é a distância da minha casa até a padaria? Qual é a distância de São Paulo até Rio de Janeiro? Isso é uma medida, eu só preciso reconhecer uma única medida. Então, dessa maneira, eu vou calcular sempre de um ponto ao outro, usando essa ideia no finalzinho. Eu preciso colocar, né? Calculei a medida, deu 10. 10 o quê? 10 quilômetros, 10 decâmetros. Decâmetros não é muito usado, mas enfim, tá aí pra gente complementar. 10 metros. Algumas unidades a gente obrigatoriamente tem que usar o quilômetro, porque são unidades, né, distâncias mais longas, aí a gente vai usar o quilômetro. Se for uma distância um pouquinho menor, a gente usa o metro, se for um pouquinho menor ainda, a gente usa centímetro, menorzinha ainda, milímetros. Então a gente vai usar essas ideias de um ponto a outro, beleza? E para calcular a área, o que eu preciso para calcular a área? Duas dimensões, diferente da de cima que é uma só, duas dimensões. Aonde que eu vou calcular? Onde que eu vou encontrar essas duas dimensões? Nas figuras planas, geralmente, ok? Vamos dar um exemplo aqui, aproveitar até aqui a tela da TV. Qual que seria a área dessa TV? Eu teria que pegar toda a medida de base ou comprimento, né? Tanto faz a ideia, e multiplicar, sempre multiplicar, pela minha altura ou comprimento, né? Ou largura, desculpe. Então eu pego o meu comprimento, multiplico pela largura, ou eu falo, estou pegando a base, multiplicando pela altura. Pegando essas duas medidas, eu acho a área. E a área é identificada de que maneira? Ao quadrado, porque são duas dimensões. Tem que colocar, gente, senão eu vou pensar que vocês estão calculando só a distância normal e não é a área. Para calcular volume, que é o que a gente vai estar vendo aqui na sequência dos slides. Eu tenho as mesmas unidades de medida, porém, eu vou estar falando de cubo elevado à terceira, elevado a 3, né? Por isso que são 3 dimensões, já vem do nome aí, elevado ao cubo. Conversões de unidade, eu preciso lembrar como se faz para converter as unidades, isso eu não posso esquecer. E elas são diferentes, né? Quando se fala de distância, quando se fala de área, quando se fala de volume. Vamos dar uma lembrada aí nisso tudo. Aqui seriam as mesmas unidades, né? Que a gente já falou a respeito. E eu tenho aqui uma lembrancinha que se eu estiver andando para a direita, eu vou multiplicar por 10. Se eu estiver andando para a esquerda, eu vou dividir por 10. Nisso, quando eu estou calculando de um ponto a outro. Então, exemplo, eu estou em 1 metro. Esse 1 metro é a mesma coisa que se eu estivesse falando 1000 milímetros. Então, se eu estou aqui em 1 metro, para a direita, vou multiplicar por 10. Então, a cada unidade que eu me desloco, eu faço vezes 10. 1 decímetro vezes 10. Então, 1 vezes 10, 10. 10 centímetro vezes 10. 10 vezes 10, 100. E, por fim, o milímetro vezes 10 de novo. E aí, eu tenho 10 vezes 100, que é o que eu tinha anteriormente, passo a ter 1000, ou seja, 1000 milímetros. Se eu tiver em 30 centímetros, 30 centímetros é a mesma coisa que 0,3 metros. 3 centímetros, estou aqui. Vou me deslocar para a esquerda, então eu divido por 10. Mais uma casinha, divido novamente por 10. Então, ao total, estou dividindo, né, por 10, 0,3 metros.
3,5 hectômetros. Aqui, estou aqui. E quero me deslocar até metro. De hectômetro para decâmetro, vezes 10. Para metro, vezes 10. E aí eu acabo atingindo o valor de 350 metros. Que é a mesma coisa que 3,5 hectômetros. Tranquilo? Essa é a parte de distância de um ponto a outro. Na parte de calcular a área, as unidades são as mesmas. A diferença é que, ao invés de eu andar uma unidade e fazer vezes 10, eu faço vezes 100. Porque são duas medidas, é como se fosse 10 vezes 10. Então, eu faço vezes 100. A cada unidade que eu ando, vezes 10 à direita. A cada unidade que eu ando, divido por 100 à esquerda. Então, eu tenho aqui 3 decâmetros quadrados, né? Estamos aqui em decâmetros quadrados. E eu quero transformar isso para metros quadrados, que é a mesma coisa que 300. Então, se eu estou aqui em decâmetros quadrados, quando eu vou para metro, eu faço vezes 100. Estou andando para a direita, então vezes 100. Então, 300 metros quadrados. Quando eu estou em 65,1 decâmetros quadrados para quilômetros quadrados. Agora estou indo para a esquerda. Então, a cada unidade que eu ando, eu vou dividir por 100. 6,1 no caso de decâmetro, estamos aqui, ó. Aí divido por 100 novamente. E aí acabo com essa ideia em quilômetros quadrados. Volume, a mesma coisa, porém não se divide por 10, não se divide por 100, divide-se por 1000 para a esquerda, multiplica-se por 1000 para a direita, essa é a ideia. 319 centímetros cúbicos, estou aqui em centímetros cúbicos, quero me deslocar até decímetros cúbicos, então eu divido uma vez por 1000, e aí eu tenho essa ideia aqui. 25,67 quilômetros cúbicos, estou aqui e quero ir para decâmetros cúbicos. Uma vez andando para hectômetro, vezes 1000. Mais uma vez, vezes 1000. E esse é o valor em decâmetros cúbicos. Ok? Então, voltando de novo aqui, voltando. Se eu estou em medida de um ponto a outro, vezes 10, dividir por 10. Área, vezes 1000, divido por 1000. Volume, vezes 1000, divido por 1000. Beleza? Feito isso aí, não vai errar. Faça com calma, não tenha pressa. Aí não vai ter nenhuma conversão errada de certeza. Quais informações que eu preciso para calcular o volume? Então, exemplo, eu peguei aqui esse potinho aqui para mostrar para vocês. Volume nada mais é do que eu consigo colocar aqui dentro. Esse é o volume. Quanto que tem de volume será esse potinho? Como que eu calcularia o volume nesse caso? Eu preciso dessa dimensão, que vem a ser o comprimento, preciso dessa dimensão, que vem a ser a profundidade, e preciso dessa dimensão, que vem a ser a altura. Tendo essas 3 dimensões, multiplica-se as 3, né, uma a uma, e aí eu acho o volume. Isso se, não pode esquecer também disso, se as unidades forem iguais. Ou seja, se eu estiver falando centímetro e metro, 3 medidas e 2 são iguais e a terceira não pode. Eu preciso igualar as 3. Para fazer volume, as 3 medidas precisam ser iguais. Centímetro, metro, quilômetro. Aí eu posso fazer o volume tranquilamente. Tranquilo? Então vamos lá. Para calcular o volume, então, conforme eu expliquei aqui com o exemplo, né, do potinho, eu tenho que reconhecer essa medida, eu chamei de A, porque pode ser uma medida qualquer, né? Só uma simbologia. E tem que ter essa medida que chamei de B e tem que ter essa medida que chamei de C. Fazendo as multiplicações das 3, sendo de mesma unidade, eu calculo meu volume. Aqui exemplos com valores agora. Eu tenho 10 de comprimento, tenho 7 de profundidade e 3 de altura. Percebam que eu tenho centímetro e centímetro. Então, basta multiplicar. 10 vezes 7 vezes 3. 210 centímetros cúbicos, que é a identificação de volume, não pode esquecer. Centímetros cúbicos. Nesse outro exemplo, né, eu coloquei aqui um cubo. Mas não tem a dimensão daqui, não tem a dimensão daqui. Lembrando que cubo, as 3 dimensões têm que ser iguais. Nesse caso, 5 centímetros para as 3. Então, fazendo 5 vezes 5 vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Ou 5 elevado ao cubo, que é a mesma coisa. Ok?
Então é isso, gente. Por enquanto, espero que tenham conseguido entender, apesar de, voltando, né, falando novamente, vocês já viram isso comigo lá no ano passado, é uma recordação, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, deixa eu caminhar aí as coisas. Espero que da próxima vez que a gente vá falar junto, novamente estejamos juntos agora, não mais em vídeo, né, é isso que eu espero, que essa crise toda passe e que a gente volte ao normal aí. Mas se por acaso ainda tiver que se estender, qualquer dúvida a gente vai se falando pelo clipe, vocês vão mandando mensagem, a gente também tá sempre atualizando vocês aí. Tá bom, gente? Fiquem bem, tá? Um beijo em todos vocês e até a próxima.